Continuando com o Microsoft Excel, vamos falar da parte de gráficos. Vamos ver como é que se cria gráfico em Excel. Existe o assistente de gráfico, que permite inserir um gráfico. Existe uma guia que é especializada nisto. Vamos ver como é que acontece esse processo de criar gráfico. Bom, primeiro, é claro, que é necessário que você crie uma planilha e insira dados na planilha. Depois, faça a seleção desses dados. Vamos ver aí? Bom, vamos pegar aqui uma planilha. Vamos ver aqui uma planilha que a gente possa usar. Tem aqui a planilha de idade e renda, não é mais apropriada. Vamos para a criação de uma nova. Bom, em primeiro lugar, criar uma planilha. Vamos colocar aqui, por exemplo, os meses do ano, janeiro, fevereiro e março. Então vamos arrastar a alça e temos aqui, vamos centralizar todos os dados dessa planilha e vamos colocar aqui o produto. Por exemplo, produto A, produto B, produto C e produto D. E vamos colocar valores, preços. Vamos formatar como moeda e vamos colocar valores 12, 15, 6, 10 reais. Os preços dos produtos em relação aos meses, 10. Vamos supor que caia para 13, aumente para 8 e baixe para 9, o preço do próximo produto. E vamos finalizar com o valor 13, 12, 9 e 7. Bom, uma vez que temos esses dados, basta fazer a seleção dos dados. A maneira mais rápida de criar um gráfico no Excel é através do F11. Vai ser criada uma guia de planilha exclusiva com gráfico. Então você pode criar o gráfico de duas maneiras. Uma delas é teclando F11. Então selecionei os dados, tecle F11, que você vai ver que já aparece o gráfico. O gráfico está pronto aí no Excel. Estão vendo aí qual o resultado? Como é bom? Bom, daí você tem uma barra de ferramentas do gráfico aqui em cima. Essa barra de ferramentas permite você mudar o tipo de gráfico. Existem vários modelos aqui, ó. Alterar tipo de gráfico. Vamos ver aqui os modelos de gráfico. Você tem os vários modelos que você pode alterar. Vamos para o tipo de gráfico. Você pode usar gráfico 3D. Estão observando? Você pode até inserir uma figura aqui dentro. Se você quiser, você pode formatar as paredes do gráfico, inserindo figura. Existe o preenchimento com imagem. Estão vendo aí? Você pode colocar até a sua foto aí dentro, se você quiser. Você pode inserir, mudar as paredes, mudar as cores, se você quiser. Você pode fazer uma mudança aqui de cor de cada elemento desse. Vamos colocar a cor verde aqui escura. Estão vendo aí que mudou a cor da barra? Você pode mudar tudo, você pode mudar a escala, clicar com o botão direito aqui, formatação do eixo, fazer uma mudança de escala, o valor mínimo, máximo da escala, tudo isso pode ser alterado. Tudo ok? Então não vamos nos prolongar. Então uma maneira de criar a planilha, observe aqui embaixo a guia de planilha. Está aqui escrito, ó, gráfico 1, certo? É o nome da guia. Mas eu vou excluir essa guia, vamos remover, excluir. Eu posso criar o gráfico aqui mesmo nessa planilha. Vamos reduzir o zoom, para ficar mais interessante. E aí você vai para a guia inserir, tem a guia inserir. Aí tem a opção gráfico e você escolhe o modelo do gráfico. Inserir gráfico. Certo? Você pode clicar aqui e escolher um modelo 3D que a gente viu, ó, está aí. E daqui você pode fazer todos os ajustes como eu citei antes. Formatar paredes, alterar o tipo de gráfico. Você pode fazer uma alteração para gráfico tipo pizza 3D. Ó. Todos conseguiram acompanhar? Estão vendo como é fácil? Você pode rotacionar o gráfico, você pode salvar. Você pode até fazer uma rotação do eixo do gráfico. Ó. Estão vendo aí? Ficou mais interessante. Ó. Eu fiz uma rotação aí do gráfico. É possível mover esse gráfico para outra planilha. Uma vez que você alterou o valor aqui, você altera o gráfico. Fez uma alteração de valor, ocorre mudança no gráfico. Vamos colocar um valor muito grande aqui para você ver
que vai mudar bastante. Vocês estão vendo aí a região azul como mudou? Então, alterou os dados, altera o gráfico. Bom, minha gente, vimos aí como criar gráfico no Excel. Você pode criar gráfico no Excel de duas maneiras. Uma maneira é através do atalho de teclado F11. Você seleciona os dados e utiliza o F11. Outra maneira de criar o gráfico, F11 é uma forma. Outra maneira é utilizar a guia inserir. E aí você vai para o grupo gráfico. A diferença é que o F11 insere o gráfico em uma outra planilha que vai ser chamada de Graph1. E se você usar a guia inserir gráfico, aí você insere na própria planilha onde você está. Embora isso aí é um detalhe que você pode mover para outra planilha. Bom, existe o mini gráfico. O Excel, a partir do 2010, ele permite criar o chamado mini gráfico. Existem 3 modelos de mini gráficos. Existem os mini gráficos de linha, de coluna e de ganhos e perdas. Esse mini gráfico ele é inserido dentro de uma célula para comparar valores de uma linha. Vamos ver como acontece aí o mini gráfico e os modelos? Temos aqui os nossos dados. E esses são os dados de janeiro, fevereiro e março do produto A. Então eu quero saber a evolução de preço, se houve aumento, se houve queda. Bom, então, para isso, eu utilizo o chamado mini gráfico. Você vai para a guia inserir, dentro da guia inserir, tem um grupo conhecido como mini gráfico, por exemplo, mini gráfico de coluna. Aí você seleciona o intervalo de dados. Vamos colocar aqui, ó, vamos repetir, só que eu vou ampliar para que você veja melhor. Então, você seleciona uma célula, eu vou fazer um mini gráfico desses dados, selecione aqui no final, vai para a guia inserir, está aqui a guia inserir, opção mini gráfico, existe aqui, ó, mini gráfico de coluna. Aí abre essa caixinha aqui, nessa caixinha você clica nessa seta aqui, ó, e seleciona os dados. Bom, a outra caixinha é onde vai ficar, que já foi selecionada antes. E aí clica OK, criou o mini gráfico, ou seja, houve uma redução, depois um pequeno aumento no valor. 40 para 10, grande redução, depois de 10 para 13, um pequeno aumento. O mini gráfico te mostra essa ideia. Bom, vamos supor aqui, né, que o valor era 15 antes, ó. Estão vendo aí? Então ele já altera automaticamente o mini gráfico. Uma vez que você queira o mini gráfico nas outras linhas, aí só é arrastar, que ele te mostra aí os mini gráficos. Então isso daqui vai mostrar a evolução dos preços nos 3 meses. Então no primeiro, janeiro, houve queda, depois aumento. No segundo, houve queda e depois queda também. Aumento e aumento no terceiro, queda e queda no quarto, né, produto, no preço. Então isso daqui é chamado de mini gráfico. Bom, você pode ter ele também mini gráfico de linha. Pode mudar o modelo para mini gráfico de linha. Vamos pegar aqui os dados. Ó. Mini gráfico de linha está aí, ó. Então você pode observar o que aconteceu. Estão vendo aí a evolução desses valores? Se houve aumento e queda, aumento, então o mini gráfico te mostra. Você pode também mudar os modelos. Uma vez que você já tem aqui, você pode mudar a cor. Né? Qual é a cor que você quer? Você pode colocar uma cor para cada um deles. Esse aqui é azul, esse aqui, vamos deixar aqui, vamos ver se ele aplica aqui, ó, amarelo. Então ele está mudando todos aqui. Ó. Você pode mudar a cor ou pode, né, fazer, tem aqui algumas configurações. Existe também o de ganhos e perdas. Bom, o de ganhos e perdas é quando você tem valor percentual. Por exemplo, o percentual de aumento foi de 5%, no outro mês houve uma queda de 3% no preço. No outro mês houve um aumento de 8% no preço. 8%. Então, quando você tem aqui, vamos colocar aqui o ganhos e perdas. Então você pode utilizar esse gráfico de ganhos e perdas para mostrar aí o que houve, se houve aumento ou se houve queda em valores percentuais. É o gráfico de ganhos e perdas. Vamos colocar aqui um aumento de 10. Então ele altera. É para te dar uma ideia, se houve, em vez de olhar os dados, você olha o mini gráfico. Bom, conseguiram acompanhar aí o que foi feito, então vamos voltar à nossa planilha.
Vamos ver aí o nosso próximo tópico. Então é possível criar gráficos que é sobre a planilha e mini gráficos que ficam sobre a célula, não esqueça. Bom, vamos para algumas questõezinhas aí para que a gente treine o assunto. Observe as questões de Excel. Os softwares de manipulação de planilhas do Microsoft Office e do BR Office são, bom, o que estamos falando agora é sobre o Microsoft Office. E o programa de planilha, de manipulação de planilha do Microsoft Office é o programa Excel. Existe um software, o BR Office, e a gente vai ver depois o chamado Library, depois do BR veio o LibreOffice. O LibreOffice utiliza um outro programa de planilha conhecido como Calc. Então a solução da questão é a letra A. O software de manipulação de planilhas do Microsoft Office é o Excel e do BR Office e LibreOffice é o Calc. Próxima questão. No Excel, o sinal de porcentagem e a vírgula são operadores lógicos? Claro que não. São operadores aritméticos. Já vimos isso no início aí do nosso curso de Excel. O sinal de maior que é um operador de transformação? Não, é um operador de comparação. Estão vendo aí como aparece nas provas? O sinal de porcentagem e o acento circunflexo são operadores aritméticos? Sim. O acento circunflexo é a potenciação. Então, gabarito, letra C. Os dois pontos é um operador aritmético? Claro que não. Isso aqui é para determinar o intervalo entre células. Significa até. Vemos isso. E o sinal de igual é um operador de concatenação? Claro que não. É o símbolo de concatenar, não é igual. Então, o gabarito da questão, letra C. Estão observando aí como aparece em prova de concurso as questões? Tudo que vimos é importante e você tem que conhecer. E a melhor maneira de conhecer é treinando. É dessa maneira que você vai ter essa habilidade para responder essas questões de prova. Bom, continuando. Em Excel, os símbolos mais, menos, asterisco e a barra são operadores. Bom, você já sabe, os operadores são os operadores aritméticos. Mais, menos, asterisco é a multiplicação, a barra a divisão, o acento circunflexo e o sinal de porcentagem, além dos parênteses que podem ser utilizados. O operador de referência é o cifrão, referência absoluta, referência relativa. Operadores lógicos, e, ou, se. Bom, relativos não existe. Comparação igual, maior, maior igual, menor igual e diferente. Então foi visto isso, a questão pediu aritméticos, então o gabarito da questão é letra A. Então estamos revisando aqui nessas questões o que vimos aí durante nossas aulas de Excel. Vamos continuando. Vamos lá. Olha só, essa questão aqui é maldosa, hein? Cláusulas verdadeiras, caso contrário, bom, faltou aqui, na verdade a questão está, né? Não está completa aí. Vamos ajustá-la. Vamos fazer um pequeno ajuste para que a gente possa aqui respondê-la, né? Vamos fazer um pequeno ajuste nisso aqui, para que a gente possa responder essa questão também. Rapidinho aqui. Ela estava mal dimensionada. Vamos lá, agora sim a gente pode responder. Vamos tratar disso. Está aí. Sobre o Microsoft Excel 2007, né? Essa versão 2007, mas o que está aqui vale também para 2010, 2016, não muda nada. A fórmula se ou A1 maior que 5, A2 menor que 100, A3 condição não satisfeita. Retorna o valor da célula A3 se A1 for maior que 5. Bom, se A1 for maior que 5 é verdadeiro. For cláusula verdadeira, ou A2 menor que 10 for cláusula verdadeira. Né? Se acontecer um dos dois for verdadeiro, o ou fica verdadeiro. E se for verdadeiro, não escreve condição não satisfeita, escreve o valor de A3. Né? Então ele diz que retorna o A3. Bom, ou se A1 maior que 5 e A2 menor que 100 forem cláusulas verdadeiras, caso contrário, retorna a condição não satisfeitas. Né? Então ele diz aqui, se o
1 for maior que 5, for cláusula verdadeira, ou, bom, se um dos dois for verdadeiro, ou se os dois forem verdadeiros, não é? Vai retornar o A3. Está correto, este é o gabarito da questão letra A. Agora, se não atender, porque o ou é verdadeiro bastando que um seja verdadeiro ou que os dois sejam verdadeiros. Foi isso que a questão descreveu, esse é o item correto. Vamos ver a letra B. A fórmula E, A2 maior que 10, B1 menor que 6, C3 maior que 20, retorna verdadeiro se a cláusula 2 contiver o número 5, 5 é maior que 10, verdadeiro. A célula B2 contiver o 8, 8 menor que 6 é falso, ó, verdadeiro com falso, no E já dá falso. Essa questão está errada, então falso, letra B. Não vai retornar verdadeiro. Bom, a fórmula contar valores de A2 até A4, A5, A6, retorna 3. Se os valores da célula A2 for 40, bom, é valor, está correto, é o primeiro. Maria não conta, 300 conta. A5 estiver vazia, não conta, e A6, 60. Então vai retornar primeiro valor, segundo valor, e terceiro valor, contar valores, né? Bom, só que valores conta Maria também, não é contar número, conta valores, Maria também é contado, tá? Então, na verdade, são 4. A função contar valores conta tanto número quanto texto. Maria também é contada. Vamos tirar aqui, ó, vamos apagar, tirar aqui, ó, Maria também é contada. Quando é contar número, não conta texto, mas contar valores, conta texto. Essa questão está errada. A função contar vazio conta o número de células em um intervalo especificado, desde que o intervalo seja uma coluna ou de uma célula ou uma linha. Não, você pode ter não só coluna quanto linha, você pode ter várias, tanto coluna e linhas envolvidas. Contar vazio, você vai colocar o intervalo de A3, A1 até B8, por exemplo. Envolve linha e coluna, a sentença está falsa. Estão observando esse tipo de questão? Né? Uma questão maldosa. Então, o gabarito dessa questão é letra A. É a única verdadeira e não é fácil interpretá-la, né? A interpretação dela é complicada. É bom que você pegue essa questão e teste cada situação. Cada situação que está aqui descrita, você vai lá e executa. Aí você realmente vai entendê-la. Vai ficar muito mais fácil. Por isso que eu disse, só assistir a aula não vai ser o suficiente para você aprender. Você tem que ir para o computador e testar, e aí sim que você vai ganhar conhecimento suficiente para isso. Bom, gente, vamos seguindo aí a nossa sequência. Agora vamos, para finalizar o Excel, vamos ver como é que a gente cria uma planilha. Vimos como se usa as fórmulas no Excel, como se faz gráfico. Agora vamos criar uma planilha para você ver como tudo isso aqui funciona realmente, na prática. Vamos lá? E aproveitando, vamos ver alguns outros recursos do Excel. Vamos ampliar. Vamos criar um gráfico. Vamos aproveitar aqui, né, desmontar o que foi feito antes nisso. Pronto. Vamos aproveitar isso aqui, né, e vamos criar uma planilha. Vamos lá? Vamos pegar uma... Olha só, uma planilha muito simples, uma planilha de alunos. Vamos ver como é que funciona uma planilha de alunos. Observe como é que se cria e utiliza esses recursos que acabamos de ver. Bom, vamos supor que tenhamos os alunos. O aluno João, o aluno Pedro, a aluna Ana, a aluna Carla, a aluna Thaís, e assim por diante. O aluno Luiz. Bom, temos aí nossos alunos. Agora vamos ver a nota 1 e nota 2 dos alunos. Nota 1 e nota 2. Vamos usar a alça, para isso que serve a alça, para ganhar tempo. Ó. Pode até colocar mais notas, nota 3 e 4. Então temos aí os alunos e as notas. Vamos ajustar. Vamos formatar isso aqui para número, né? Número com 2 casas decimais. Então digitando aqui o valor. A nota 5, 6, 7 e 9. Vamos formatar para 2 casas decimais. Então estamos criando uma planilha de notas aí de alunos. Uma casa decimal, tá bom? Está aí de bom tamanho.
Vamos colocar mais valores, 6, 2, esse aqui não é bom aluno, ó. Próximo. Este é um aluno exemplar. A Carla, vamos colocar a Carla, uma aluna mediana. Vamos colocar uma Thaís como excelente aluna. E finalizamos com o Luiz, um aluno nada bom. O Luiz está numa situação ruim. Então, agora vamos ver, criar uma planilha com a média. Olha só como é fácil fazer isso. A média dos alunos. Vamos escrever a palavra média. A média de nota dos alunos. Basta ir para o botão autossoma, escolher a função média. Temos aí a média, ó, tecla Enter. E aí você dá 2 cliques na alça. Pronto, calculamos a média de todos os alunos. Bom, podemos usar a chamada formatação condicional. Por exemplo, existe aqui ó, a formatação condicional. Muito importante isso, aparece nas provas. Podemos criar ícones para ver qual é o aluno que está numa boa situação ou não. Mais regras. Então, vamos escolher aqui os ícones, vai ser aqui o nosso semáforo, que será colocado. Bom, porcentagem não, número e número. Quando o aluno tiver nota acima de 7, vai ficar sinal verde. Quando o aluno tiver nota de 5 a 7, sinal amarelo e menor, vermelho. Então, observe que foi colocado aqui, ó. Média acima de 7, estão observando aí, eu selecionei, acima de 7 ficou verde, entre 5 e 7 amarelo e abaixo de 7, abaixo de 5, vermelho. Então isso é chamado de formatação condicional. Podemos também verificar a situação do aluno. Situação. Isto é obtido através da função se, igual se. Então estamos criando uma planilha com o que vimos na nossa aula. A situação do aluno, se este aluno, a média do aluno, que está em F2, for maior ou igual a 7, esse aluno ele é considerado aprovado. Bom, se não, este aluno estará, né, na segunda fase, ou você pode colocar reprovado, se quiser ser radical. Então, ó, terminamos aqui, esse aluno foi reprovado, que está abaixo de 7, ó, e os outros estão aprovados. Tem aprovado apenas 1, 2. Se você quiser também, ó, quem tiver entre 5 e 6 pode estar na situação mais ou menos, né? Você pode melhorar isso aqui, ó. Por exemplo, vamos refazer aqui, ó. Se ele tiver com média menor do que 5, ele está reprovado. Mas aí faz um outro se. Se não, se, aí abre outro se, ó. Se a média dele, que está em F2, for menor que 5, agora menor do que 7. Então, ele vai ter uma segunda fase. Ele vai para uma segunda fase. F2 menor que 7, ponto e vírgula. Você vai ter uma segunda fase. Chamada. E, caso contrário, ele será aprovado. Então, agora eu coloquei mais uma condição. Aprovado. Então, ó, tecla Enter, fechou os parênteses. Segunda chamada, aprovado. Vamos lá. Então, ó, estão vendo aí? Agora já mudou. Ó. Vamos ver aqui um com... Vamos colocar, melhorar a média desse aqui, ó. Ó, ele já foi para a segunda chamada também. Estão observando aí, então, tem 3 situações. O aprovado, com média maior do que 7. A segunda chamada, para quem ficou com amarela aí, de 5 a 7. E o reprovado. Podemos também usar a formatação condicional aqui. Regra. Realçar quando ó, o texto contém, por exemplo, situação. Aprovado. Vamos colocar aí o vermelho. Por exemplo, aliás, o verde, né? Para ficar mais interessante, para ficar igual. Então, o texto que contém a palavra aprovado, basta colocar o AP. E vamos escolher a cor verde, com texto verde escuro. Ok. Bom, se a pessoa está na situação, outra regra. Certo? Se contém a palavra segunda chamada, então vamos para o vermelho. Bom, o amarelo aqui, o amarelo. Ok. E a terceira, ó,
Estão vendo aí como pode ser feito tudo isso? Isso é chamado de formatação condicional. O reprovado, aí fica o vermelho. Pronto, minha gente, ó, todos conseguiram acompanhar como ficou bonito? Então você pode identificar facilmente pela formatação condicional as cores. Estão vendo aí como é feita uma planilha, para que serve o que estamos vendo? Então eu estou aqui ó, durante a nossa aula aqui, que não demorou muito fazendo esses recursos. Mas tem mais, ó. Veja o que ainda pode ser feito. Existe o filtro de dados. Você pode escolher aqui a palavra média e ativar o filtro. Está aqui, ó. Você ativou o filtro, tá? Ativa o filtro, então você pode filtrar, por exemplo, tá? Filtrar pela cor, só os alunos aprovados. Ó. Estão vendo? Isso é chamado de filtro de dados. Ó. O filtro está ativo e eu vou filtrar só os que estão reprovados. Está vendo como é fácil selecionar e saber quem é? Vamos retirar o filtro. Isso é o chamado filtro de dados. Eu posso validar, por exemplo, definir aqui um valor para essas notas. Fica no menu dados, a validação de dados. Validação de dados, eu posso definir que aqui só pode número inteiro entre, no mínimo, 1, para ninguém ficar com 0, e no máximo 10. Então, eu validei os dados. Se a pessoa digitar uma nota maior que 10, por exemplo, 11, ele vai negar. Não pode, porque 11 não pode. Cancelar. Se eu colocar uma média 0 também, ele vai também negar. Não aceita. Isso é chamado de validação de dados. Você pode proteger as fórmulas. Isso aqui é uma fórmula. Aqui estão fórmulas. E onde tem fórmulas, ó, lembrando, ó, são fórmulas, você pode proteger fórmulas. Vamos ver como protege. Você seleciona essa parte aqui, ali, seleciona o que você pode modificar, seleciona o que pode modificar, clique com o botão direito, clique em formatar célula e aqui você vai para proteção. E aí você desbloqueia. Estão bloqueados, você desbloqueia. Bom, desbloqueou, aí agora você coloca uma senha de proteção na guia revisão, proteger planilha com senha. Selecionar células bloqueadas, não. Só selecionar células desbloqueadas. Eu coloco uma senha, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos repetir aqui a senha, ó. Uma vez que você colocou a senha, você não pode nem selecionar, ó. Você não vai conseguir mexer em nada, você só vai conseguir digitar, ó, onde foi marcado, tá vendo? Não sai dessa área. Eu não consigo modificar esse dado aqui, ó, da média nem situação. Isso aqui protege a planilha. Eu posso modificar o nome das pessoas, mas eu não posso, e modificar a nota das pessoas. Mas eu não posso modificar a planilha. Isso protege a planilha. Então, são recursos importantíssimos na hora de criar uma planilha. Você pode bloquear as células e ficar selecionando só o que você quer, para mudar os valores da que você permitir. Isso é importante quando outra pessoa vai usar a planilha para poder não prejudicar a planilha. Então, bom, além disso, vamos desproteger, né? Senão eu não vou poder usá-la. Desproteger. Agora está desprotegido, eu posso selecionar tudo. Bom, vamos classificar dados. Ó. Eu posso classificar pelas notas. Por exemplo, vamos classificar dados pelas notas. Seleciona toda a planilha e vamos classificar. Você pode classificar pela nota, classificar pelo nome. No menu dados tem a classificação. Classificar pela média. Tá bom? Vamos classificar pela média, do menor para o maior ou do maior para o menor. Ok? Então, ó, estão vendo aí que ele mudou a posição, colocou em cima quem foi aprovado, depois segunda chamada, depois reprovado. Então ele vai alternando, alterna a linha inteira, ele muda a linha inteira e classifica de acordo com o que você quer. Eu classifiquei pela média. Todos conseguiram acompanhar, então essa é a opção de classificação. Bom, minha gente, tudo isso aqui é possível, né, numa planilha. Além disso, é possível também congelar painéis. Quando a planilha é muito grande, né, que você desloca e você não consegue ver os dados, aí você congela painéis. Por exemplo, eu posso clicar aqui nessa célula e vai para exibir, congelar painéis. O congelar painéis permite que eu desloque, mas sempre veja aí, ó, os alunos, tá vendo? Todos conseguiram acompanhar e deslocando para baixo eu vejo também as notas e os nomes. Ó. Então esses 5 aqui foi a nota 2 da aluna Carla. Isso é chamado de congelar painéis para você manter os cabeçalhos. Os cabeçalhos eles ficam sempre visíveis quando você congela os painéis, selecionando essa célula. Então eu desloco aqui pela barra de rolagem,
mas eu consigo ainda manter os cabeçalhos para que eu possa fazer a leitura dos dados. Isso é conhecido como congelamento de painéis. Bom, eu espero que você tenha acompanhado aí nossa aula de Excel. Agora é partir para a resolução de questões, para melhorar o seu conhecimento. Pode rever as aulas, é claro, para poder fixar o assunto. E fazer mais exercícios, né? Fizemos muitos exercícios aqui durante as nossas videoaulas aqui de Excel, mas tem muito mais a ser feito. Você pode pegar questões aí disponíveis na internet, tem sites especializados em questões e treinar muito e muito mais. Bom, minha gente, até o nosso próximo encontro aí, falaremos sobre outro tópico do assunto. Neste momento, né, encerramos a parte de Excel. Tudo ok? Até lá, até o nosso próximo encontro.